quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 12. É o texto base para aquilo que nós estaremos conversando hoje aqui. Como foi falado já no início, nós temos algumas pessoas que estão fora hoje, por conta de algumas atividades, incluindo a Jaqueline, não está hoje aí porque está no retiro também, Vinho Novo, o Vini também do Louvor, e algumas outras pessoas também em outras atividades. Jeremias 12, eu vou estar lendo aqui hoje na versão NVT, você pode acompanhar na sua. Diz assim, aqui começa Jeremias falando, tá? Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o futuro que nos reserva. A resposta do Senhor a Jeremias: se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam as suas palavras. Então, esse é um texto aqui de uma conversa de Jeremias com Deus, e através desse texto, a gente vai falar hoje sobre níveis de batalha. Melancólico esse texto, né? A gente lê e fala assim, cara, que luta, que fase na vida de Jeremias, né? E ele ainda vai diante do Senhor, né? Colocar a sua situação, reclamar, e parece que Deus não está preocupado em melhorar muito a situação, não, né? Parece que Deus está avisando, é um pouco pior do que você pensa ainda, Jeremias. Mas Jeremias, ele é um profeta que passou por muitas lutas. Se você ler todo o livro de Jeremias, você vai ver tanta perseguição que ele sofreu, né, no seu tempo. E aqui a gente vê mais um momento de Jeremias tendo esse tipo de conversa com Deus, tendo uma conversa mais melancólica. A gente prega, a gente sabe que nós não devemos murmurar, né, reclamar, que isso não é algo que agrada a Deus, né? Mas Jeremias, ele não era uma pessoa que murmurava naquele sentido de murmuração, de reclamar, de não aceitar, de duvidar do caráter de Deus. Mas Jeremias, ele tinha um perfil de lamentar as realidades, né, do seu tempo, as realidades do povo de Deus, as realidades que ele mesmo vivia, colocando em comparação aquilo que ele conhecia do Senhor. Então, ele não era aquele que duvidava como o povo que murmurava lá no deserto e duvidava, era melhor a gente ficar lá, era melhor a gente comer cebola, né? O que adiantou? Vamos fazer um bezerro de ouro? Não. Jeremias, ele não ia para esse lado de murmuração,
Mas ele olhava e falava assim: Senhor, olha só quão grande o Senhor é, olha quão poderoso, olha, Senhor, tu sempre me faz justiça quando eu apresento a causa diante do Senhor. Sabe aquele filho que vai pedir algo para o pai, aí já começa elogiando: ó pai, como é que você está bonito hoje, olha só como é que... Você já vai enchendo, e aí você fala assim: poxa pai, eu estou precisando de um negócio aqui, olha só, e você é tão bom, o Senhor me ajuda tanto. Então Jeremias, ele tinha essa lamentação, e a gente vê que por causa da convicção e do conhecimento que Jeremias tem diante do Senhor, Deus ele não reprova, né? Não trata assim de uma maneira como pecaminoso esse tipo de lamentação. Né? Não à toa tem um livro inteiro na Bíblia chamado de Lamentações de Jeremias, porque ele tinha essa característica, mas ele fazia de uma maneira que revelava o quanto ele conhecia o Senhor, e mesmo que havia no coração dele um descontentamento, era um descontentamento por conhecer o caráter, por saber quem Deus é, por confiar no poder de Deus. Então ele olhava para uma realidade e falava assim: opa, Deus podia mudar essa realidade. E ele lamentava diante do Senhor essas situações. Mas aí quando a gente olha para a resposta do Senhor a ele, a gente consegue aprender algumas coisas, porque Jeremias estava enfrentando uma batalha. Ele reclamava daqueles homens que eram hipócritas, que eram, né, homens maus, e ele via que Deus, cara, por que Deus não age com juízo logo? Por que Deus não resolve logo essa situação, não manda fogo para queimar? Né? A gente às vezes tem vontade de fazer algumas orações assim também, mas todos nós, de alguma forma, vivemos batalhas. Talvez não seja exatamente a batalha que Jeremias está enfrentando, mas vivemos uma vida de lutas, de batalhas, de desafios, né? Algumas lutas, às vezes maiores, dependendo da estação, né? Da fase de vida que você está. Algumas lutas, às vezes, menores, mas que incomodam também. Às vezes, a mesma luta, ela é grande para um tipo de pessoa, né? E uma pessoa que tem um perfil, que tem um temperamento, e às vezes a mesma luta é mais fácil para alguns, né? E aí a gente tem essas diferenciações, mas todo mundo tem um tipo de luta. Eu, por exemplo, a Jaqueline está no Vinho Novo, né? E eu que estou com as crianças. E aí, assim, tem coisas que é muito simples, né? Aí tem que dar banho, arrumar, fazer comida, colocar para dormir. Gente, tudo isso é tranquilo. Isso aí eu tiro de letra. Agora, a luta mesmo é prender cabelo de menina, cara. Aí tem que ir lá, aí tem que passar, aí tem que separar a linha ali certinha com pente. Aí você faz lá. Aí ou você prende o elástico, aí uma mecha sai, você acha que vai dar tudo certo. Eu não sei quem inventou aquele elástico, que o dedo parece que não encaixa direito, né? Acho que é feito para a mulher fazer mesmo, que tem uma destreza maior, mas o tamanho e a grossura do meu dedo para passar um negócio e tal, né? Luta. Mas eu fui lá e prendi, gente. Vocês têm que elogiar a Bianca, porque quando a Jaqueline chegar, ela tem que falar: ó, meu papai arrumou meu cabelo bonitinho. Mas nós temos diversas lutas, lutas simples e lutas às vezes mais complexas, que você tem no seu trabalho, lutas que você tem na família, situações que têm a ver com saúde, têm a ver com vida financeira, tem a ver com libertação de um vício. Nós temos vários desafios nas nossas vidas, mas o Evangelho ele nos ensina a enfrentar essas lutas. Nós sabemos, nós pregamos que o Evangelho ele não é uma solução para não vivermos essas lutas. O Evangelho, os Evangelhos, né, os livros na Bíblia, que nós chamamos de os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a história de Jesus, mostra Jesus nos dizendo, inclusive, que nós teremos aflições no mundo. Então, as lutas, as guerras, as batalhas, elas são uma certeza nas nossas vidas, né? Nós sabemos que com Jesus a gente pode enfrentar, a gente não vai ser destruído, mas é importante também aprendermos a como enfrentarmos
a como vencermos essas lutas, a como discernirmos essas lutas. E a gente vai ver aqui também hoje, inclusive, que nós devemos escolher as lutas que nós devemos lutar. E a resposta que Deus dá a Jeremias diante dessa queixa, diante dessa lamentação, nos traz algumas verdades, então, para a gente enfrentar essas lutas. Olha só a primeira coisa que Deus responde a Jeremias, quando ele começa a colocar todo esse caos que ele está vivendo. Jeremias, se correr com homens o deixa cansado, como você poderá competir contra cavalos? Cara, e a primeira coisa que eu vejo aqui é: nós precisamos parar de correr contra homens. Deus está falando assim: Jeremias, olha, eu te chamei para guerrear em outro nível. Eu te chamei para viver em nível que você ainda nem imagina. Se você olhar para frente, aquilo que eu tenho para você, eu tenho lutas maiores, eu tenho coisas maiores para fazer através de você. Agora, você está se cansando porque você está correndo contra homens. E a primeira coisa que eu vejo que nós sofremos na nossa caminhada, nas nossas lutas, é porque muitas vezes estamos correndo contra homens. Estamos nos cansando, literalmente, em lutas que não deveríamos estar lutando, em corridas que não deveríamos estar correndo. E nos nossos casos, muitas vezes, é literalmente porque estamos guerreando com pessoas. Talvez você pode aplicar isso na sua realidade de trabalho, por exemplo. Você tem um trabalho, você tem as suas funções, você tem as suas responsabilidades, talvez você tenha algum papel até de liderança. Mas quando eu converso com algumas pessoas e que dizem, olha, eu estou cansado, e a gente tem falado muito sobre isso, eu estou esgotado, A vida está difícil, as situações estão difíceis, parece que a gente está sempre nessa correria e a cada dia estamos mais cansados. Quando você aprofunda um assunto, você aprofunda uma conversa, o que a gente vê? A gente vê que muitas vezes o que cansa a pessoa não é o desafio de uma função, não é a sua logística, não é necessariamente a correria de vida, mas são problemas que se relacionam com pessoas específicas no lugar de trabalho, nos ambientes que essa pessoa frequenta. Talvez se você for aplicar isso ao seu trabalho, você tem um horário de chegada, você tem um horário de saída, você tem as ações que você precisa fazer lá, mas se você pensar o que te desgasta, o que talvez te desanima, o que talvez faz você parar e pensar assim, cara, eu não quero mais esse trabalho, eu quero ir para uma outra empresa. Talvez não seja a função. Talvez se você for olhar para falar do empenho físico e mental em relação às suas atividades de trabalho e de estudo, você daria conta. Você cumpriria a sua carga horária de trabalho, depois você iria para casa, você dormiria e você acordaria renovado. Mas por que muitas vezes continuamos desgastados? Porque às vezes, em meio a essas circunstâncias que não deveriam nos cansar, estamos nos cansando com as pessoas. Estamos nos cansando com os relacionamentos. Estamos muitas vezes competindo com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que trabalha conosco. Estamos competindo com os nossos líderes, estamos competindo com os nossos liderados. Competimos às vezes com pessoas que conhecemos, que convivem conosco, e às vezes estamos competindo com pessoas que a gente nem conhece. Estamos competindo com aquela pessoa lá do Instagram. Estamos correndo atrás de coisas que às vezes não são para as nossas vidas, mas porque estamos vendo pessoas. Poxa, tem um cara lá, cara, da minha idade, já se formou na faculdade, já está trabalhando,
já tem carro, já está vivendo a independência financeira, o que a gente começa a olhar para nós e falar assim, eu estou atrasado, eu preciso correr, eu preciso acelerar, e eu começo o quê? A entrar numa corrida para alcançar alguém, e eu estou me cansando com essas coisas, sem me perguntar se essa é a corrida que Deus tem para a minha vida. E agora eu quero que a gente faça essa reflexão. O que é que está nos cansando? Qual é a batalha que nós estamos enfrentando? Será que de fato, se você colocar na ponta do lápis o seu nível de produtividade, aquilo que você dedica, será que é isso que está realmente te cansando? Será que é isso que está me cansando? Ou será que eu não estou cansando porque estou competindo com as pessoas? Estou tentando atingir, suprir uma expectativa dos olhares humanos. Talvez tenha alguém mais desafiador no seu convívio, né? Que compete com você, que tenta ser melhor do que você, que age talvez de uma forma com inveja, com perseguição. Será que essas situações a gente não está deixando entrar no nosso coração? Ao invés de fitarmos os nossos olhos em Cristo, olharmos para Ele, não estamos acabando tornando a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos sonhos, os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, os nossos ministérios, não estamos tornando todas essas coisas sobre as pessoas. Deus, Ele quer nos livrar disso, para que a gente não ande sempre cansado, sabe? Eu sei que nas nossas vidas, a nossa vida aqui na Terra, a maneira como a sociedade funciona, existe uma competitividade das coisas, né? E é natural que busquemos ser melhores a cada dia naquilo que fazemos, naquilo que sonhamos. E isso não está errado, né? Talvez o que eu vou falar aqui seja até algo muito clichê, mas é tudo bem sermos o melhor que nós podemos ser. Como o Eliezer falou, né, até no sábado passado, sermos a nossa melhor versão, né? Buscarmos melhorar, buscarmos nos preparar, buscarmos em Deus a unção, dons, para viver o ministério que Ele tem para as nossas vidas da melhor maneira possível, né? E a gente sabe que algumas coisas, às vezes, para você entrar numa vaga de emprego, é uma competição. Várias pessoas vão se inscrever e algumas serão escolhidas. Para você passar no vestibular, várias pessoas vão se inscrever. Algumas só, não são todas que serão escolhidas, que vão conseguir alcançar aquele nível. Mas é possível, mesmo no mundo competitivo, termos o nosso coração guardado no Senhor e vivermos na terra a partir dos princípios do céu. É uma caminhada de confiança de que se eu me preparei, se eu estudei e se eu fiz o meu melhor, mesmo cumprindo aquilo que é saudável diante do Senhor, que é não deixar a caminhada de fé, que é não deixar a caminhada como igreja, que é separar o tempo para uma vida devocional, que é separar um tempo também para ter um descanso, uma vida saudável. A gente crê o quê? Que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mesmo diante de um mundo competitivo, se eu sou fiel a Ele e obedeço, Deus Ele vai operar para que eu viva aquilo, para que eu desenvolva, para que eu esteja nos lugares, para que as portas que Ele tem para a minha vida sejam abertas. Quantos aqui creem nisso? Amém? Amém, filha? Aí, ó, o cabelo está direitinho. Mas então, gente, é possível quando primeiramente eu confio que se eu faço melhor diante do Senhor, eu sou obediente, eu sou fiel, Deus Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas, sem que eu precise competir com alguém, porque Deus Ele é poderoso. Amém? Vocês creem nisso? É muito interessante, porque a gente acha que o mundo ele é competitivo, e ele é de fato.
A sociedade, ela e algumas portas, como já falei, exige uma competição. Tem gente, por exemplo, quem lida com esporte, para ser campeão, compete com alguém. Mas tem um filme que nos ajuda a entender isso, que é o filme Até o Último Homem, né, que é de um soldado cristão, adventista. Quantos aqui já viram esse filme? Cara, nós temos batalhas nas nossas vidas, mas o cara viveu, é baseado em fatos reais, literalmente numa guerra. Literalmente numa guerra. Então, mais competição do que você lutar para ficar vivo, né? E você ter um adversário onde numa guerra, né, é entre vida e morte, e os soldados estão ali muitas vezes para destruir, né, realmente o outro lado, mas aquele homem, um cristão adventista, decidiu, diante de uma guerra, ao invés de matar, ao invés de destruir outras vidas, salvar vidas. Não vou contar aqui todo o filme, mas você pode ver lá depois. Mas a essência, o principal desse filme, é que esse homem, mesmo no local de guerra, mesmo no lugar de batalha, ele entendeu que era possível aplicar os princípios do reino, de que a pátria maior é a pátria do céu sobre a vida dele. E mesmo naquele contexto de guerra, ele decidiu: eu não vou pegar em armas, eu não vou matar pessoas, mas se eu estou aqui nesse meio, eu não posso escolher algo diferente disso, eu vou então salvar as vidas que estão aqui. Ele aplicou dentro do contexto que ele estava, dentro do contexto de competição e de guerra, os princípios do reino de Deus. E nós também podemos ser assim. Nós podemos aplicar nas nossas vidas, nas nossas lutas, em um mundo de competição, em um mundo em que nem todos, né, vivem, trabalham integralmente no contexto eclesiástico, embora o contexto eclesiástico são pessoas também que têm dificuldades, que têm problemas. Então, se você um dia sonha em ser pastor, né, e você pensa assim: não, vou trabalhar na igreja, vou trabalhar só com pastor, com ministros. Gente, tenho certeza, temos lutas também, vivemos também desafios, porque aquilo que eu sempre falo, cortou no braço aqui, sai sangue igual a todo mundo, ninguém virou anjo, porque foi chamado para ser pastor. Mas eu sei que muitas vezes na igreja, nesse contexto, o padrão moral é muito mais voltado à palavra, né? A Jaqueline, por exemplo, ela trabalhou muito tempo em hospitais, né? Ela é enfermeira obstétrica, ela trabalhou, por exemplo, no Hospital do Rocio, né? Na Mater Dei também, aqui em Curitiba. E é um contexto assim, onde as pessoas não vivem uma vida baseada na palavra, né? Então, na igreja, se está tendo alguma situação, você pode abrir a Bíblia e falar assim: não, mas está escrito assim, a gente vive dessa forma, né? Agora, muitas vezes lá no seu trabalho, ninguém quer saber, um atropelando o outro, é a lei da selva, né? E a gente sofre com essas questões porque a gente não tem a Bíblia ali para mediar as situações, para mediar esses problemas com pessoas, né? Mas algo que eu aplico para a minha vida a nível de competição, quando principalmente há pessoas que elas nos perseguem, ou elas se aproximam de nós, elas demonstram características muitas vezes de querer nos rebaixar, de competir com a gente, né? De tentar nos criticar, é o seguinte: se alguém está competindo comigo, a primeira decisão que eu tomo é perder de WO. Sabe o que é WO? Não, futebol, quem gosta sabe o que é WO, né? É quando o time simplesmente não vai. Você foi lá, né, teve lá o time chegou atrasado, passou o horário do jogo, vitória para o time que estava presente no horário do jogo, porque o outro time adversário não compareceu. Decida perder essa batalha por WO. A pessoa está competindo com você, a pessoa está tentando ser melhor do que você. Você obedece ao Senhor. Faça tudo da melhor forma que você pode para agradar a Deus.
mas não deixe entrar no seu coração o desejo de ser melhor do que essa pessoa. Seja o melhor que você pode. Não deixe de se dedicar. Entende? Não deixe de glorificar ao Senhor com a sua excelência. Agora, não torne a sua caminhada, não torne a pessoa que te persegue uma motivação para aquilo que você faz, para aquilo que você decide. Porque isso pode ser uma grande armadilha do inimigo na sua vida, para te tirar do foco da verdadeira corrida que Deus tem para a sua vida. Então, se alguém quer competir comigo, se alguém quer ser melhor do que eu, se alguém demonstra a característica de inveja porque quer o que eu tenho, eu já perdi de WO. Eu não luto essa guerra. Eu não corro essa corrida. Fulano, você não quer que eu te ajude ainda para você melhorar, para você ficar muito bom, para você ficar melhor que eu mais rápido? Se você puder, faça isso. Constranja com amor. Ajude para que essa pessoa seja boa, para que ela se satisfaça, para que ela tenha sucesso, para que ela viva a vida que ela tem. Você não vai piorar se você fizer as pessoas à sua volta crescer. Mas não deixe que entre no seu coração uma motivação de tentar se provar para as pessoas, de se mover por inveja, de começar a desejar o lugar das pessoas à sua volta, porque isso é correr contra homens. Deus tem mais para a sua vida. E no reino de Deus, quando nós vivemos o plano dele, quando nós obedecemos a ele, quando muitas vezes nós renunciamos às coisas, às posições, os valores do mundo, mas vivemos nos valores do reino de Deus, nós não corremos contra homens, mas nós enfrentamos e vencemos corridas que é como vencer contra cavalos. Vamos muito além. Deus nos adianta, Deus redime o nosso tempo. E quando vemos, olhamos e falamos assim, cara, olha o que eu estou vivendo hoje. Anos atrás eu nem sonhava, mas Deus operou, Deus proveu. E é como se eu tivesse corrido contra cavalos. E eu venci, porque decidi não correr contra homens. Então a primeira coisa, e essa eu acho que é a parte mais extensa dessa mensagem, é: não se desgaste correndo contra homens. Essa não é a sua batalha. A nossa luta não é contra homens, mas é contra principados e potestades. As pessoas à nossa volta não são os nossos inimigos. Nós temos um alvo, que é Cristo. Nós temos o plano, aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas. As pessoas são aqueles que nós queremos salvar, que nós queremos abençoar, que nós queremos fazer discípulos, ensinando as verdades do Senhor. E isso é com palavras, mas isso muitas vezes com atitudes. E muitas vezes é com renúncia também. Amém, gente? Entenderam essa parte? Mas não para por aí. Aqui já estava bom, né? Já dava para a gente entender muita coisa. Mas Deus continua. Depois de dizer que Jeremias estava correndo contra homens e por isso ele estava cansado, Deus diz: se você tropeça em campo aberto, o que você fará nas matas junto ao Jordão? Está falando assim, Jeremias, você está correndo no solo plano, você está correndo no tapete ali, sabe? Parece até eu lá no futebol, né? Caindo sozinho, pedindo falta. Cara, você está correndo onde era para você estar correndo bem, onde era para você ficar tranquilo. E você está tropeçando. Como você vai correr nos matagais do Jordão? Sabe, eu sei que se eu perguntar aqui, cara, quantos querem viver algo extraordinário com o Senhor? Quantos querem viver o sobrenatural? Quantos querem vencer batalhas assim, como Davi venceu Golias, né? Você às vezes pequeno, mas Deus agindo através da sua vida e você indo longe, sabe? Você impactando muitas vidas, você sendo relevante naquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que todos ou a maioria de nós gostaríamos de viver algo extraordinário, que é como correr contra cavalos.
Agora, o extraordinário é literalmente extra o que é ordinário. O ordinário é aquilo que se sobrepõe, que excede o ordinário. Sabe? E um grande desafio das nossas vidas para viver esse extraordinário que Deus tem é sermos o quê? Sermos zelosos, sermos diligentes, sermos fiéis naquilo que é ordinário, naquilo que é correr no plano. A gente está tropeçando sozinho, mas a gente está orando e falando, não, Senhor, eu vou correr contra cavalos, pode me usar. Sabe, a gente fala, não, Senhor, eu quero ser como Davi, eu vou enfrentar gigantes. Aí passa uma barata, cara, opa, sobe. Ah, não, pastor, mas barata tem asa, gigante não tinha, né? É um argumento, né? Sabe, mas às vezes no campo do ordinário, nós não estamos vencendo. E a gente está chorando, a gente está clamando diante do Senhor o milagre nas nossas guerras, a porta aberta, o sobrenatural, a ação do Senhor. Agora, será que nós estamos obedecendo? Estamos ficando de pé diante do ordinário que Deus tem para as nossas vidas? E o ordinário, às vezes, é literalmente correr, né? Às vezes é você pegar, botar um tênis e correr na rua. Tô coach hoje, né, gente? Níveis de batalha, vocês devem estar estranhando, né? O tipo de mensagem. Hoje eu tô coach hoje, gente. Então, às vezes é isso, gente. Porque muitas vezes nós estamos cansados. Porque a gente está muitas vezes desgastado. Porque esse desgaste muitas vezes vem dessa falta de zelo e diligência em coisas que são simples do nosso dia a dia. Sabe, a gente quer ficar mais saudável, quer ter uma vida melhor, quer ter um sono melhor. A gente não faz um exercício. A gente não cuida com o nosso horário de acordar, com o nosso horário de dormir. A gente quer que Deus nos use para abençoar pessoas, para tocar, para aconselhar. A gente não lê a Bíblia. Deus, Ele nos revela algo extraordinário. Deus, Ele nos dá uma palavra profética. Cara, isso é algo que tem a ver com a ação dEle. Agora, sentar, separar um tempo, abrir a minha Bíblia e ler, cara, isso é ordinário. Quanto você leu da Bíblia esse ano? Quantos livros você leu? Será que você está acertando nessas questões que são ordinárias, que são do dia a dia, para que Deus ele possa olhar e falar assim, cara, eu vou fazer o extraordinário? Talvez a sua batalha seja, por exemplo, na vida financeira. Seja uma dívida que você tem para pagar, né? Você está apertado, você não está conseguindo fechar o seu orçamento, né? Ou talvez algo que você está vendo para o futuro. Cara, eu preciso juntar um dinheiro, quero fazer um intercâmbio, eu quero começar uma empresa, né? Estou querendo casar, preciso comprar tijolo, preciso fechar contrato, é chácara, é um monte de coisa. Deus ele pode fazer o ordinário, o extraordinário. Agora, qual que é o ordinário? É eu trabalhar melhor, é eu entregar currículo, é eu me organizar financeiramente, às vezes deixar de gastar, né, com coisas que são superficiais, às vezes não são necessárias. É eu me preparar no ordinário para que Deus faça então esse extraordinário. Para que Deus faça esse além. Então, gente, avalie, vença no ordinário, vença no plano, vença no terreno que é para você correr. Porque se você ficar de pé diante do ordinário, Deus ele pode olhar para a sua vida e fazer o extraordinário. E em terceiro lugar, eleve o nível das suas batalhas. Deus fala assim, se você não está correndo nesse nível, se você está tropeçando nesse nível, cara, quando chegar lá nas matas do Jordão, né, nos matagais do Rio Jordão,
cara, aí que você não vai conseguir mesmo. Quem aqui já foi no mangue? Sabe, tem algumas pessoas aí, né? Cara, era literalmente isso, era um mangue. Era aquele lamaçal, os matagais do Jordão, era mato, né? Era aquela água ali, aquela lama. Está falando para Jeremias, Jeremias, você no plano, no que está de boa, você não está conseguindo correr. Cara, se você entrar nesse mangue, você some, você morre. Mas Deus, Ele quer elevar o nível das nossas batalhas. Porque no plano, sabe o que acontece? Cara, no plano eu sei onde eu estou colocando o meu pé. No plano, eu consigo medir o ritmo que eu vou correr. Eu não vou correr aqui de jeito nenhum, porque se eu caio, acabou a mensagem. Mas Jesus, o Senhor, quer nos levar ao nível onde as nossas batalhas, a gente vence no campo do sobrenatural. Jesus, Ele quer nos levar para o nível onde a gente confia nele em situações onde, como o nosso pastor sempre fala, eu coloco o pé e só depois eu vejo onde que meu pé vai parar. Só depois eu vejo onde que Deus vai colocar o chão. Quando eu entro no mangue, eu não defino mais a velocidade que eu vou caminhar. Ou seja, eu caminho e vivo as coisas no tempo de Deus. É lá no mangue, é lá no matagal, que Deus está falando para Jeremias, Jeremias, se você decidir viver pela fé, cara, esquece as guerras com os homens. Esquece essas lutas. Esquece as pessoas que não tem nada a ver com você, que eu no tempo certo eu vou julgar, eu vou fazer. Vença no ordinário, para que quando você entrar no nível sobrenatural, eu sou Deus na tua vida e posso fazer, e posso te conduzir naquilo que você não pode. Eu sou Deus e tenho controle sobre aquilo que você não tem controle. E eu sou Deus que posso fazer você vencer, tanto no plano, como lá nos matagais. Jesus quer te levar a esse nível. Cara, você está vencendo guerras, você está lutando, você está enfrentando desafios, eleve o nível. Viva com fé, viva confiando que Deus Ele é poderoso sobre todas as coisas. Viva tomando decisões que às vezes não faz sentido, humanamente falando. Mas se Deus está dizendo, se Deus está mandando você, se Deus está mandando para você fazer, coloque o pé. Decida fazer. Decida confiar que Deus é Deus sobre as suas vidas. Porque quando Deus Ele nos capacita, quando Deus Ele é conosco, quando Deus Ele nos dá uma ordem, quando Deus Ele coloca algo nas nossas mãos, Ele quer que a gente confie que só Ele pode fazer, que só Ele pode operar. Assim como Ele fez com vários homens de Deus, que não podiam pelas suas próprias forças, como foi Davi. Davi Ele está falando assim, olha, lá na casa do meu pai eu venci o leão e eu venci o urso. Ele venceu no ordinário. Mas isso gerou a fé para quando ele estava diante do gigante, quando ele estava diante do Golias, ele sabia, Deus Ele pode me fazer vencedor dessa batalha. Por quê? Porque eu já vi nas coisas menores Deus agir, mas agora eu preciso me posicionar com fé de que Deus mais uma vez vai usar a minha vida. Andar no mangue, andar nos matagais, é não controlar, é não definir o tempo, mas é não tomar decisões a partir dos riscos. E sabe uma das formas que eu meço se eu estou vivendo ou não estou vivendo por fé? É quando estou tomando decisões que a única forma de dar certo é Deus agir de maneira sobrenatural. Isso para mim é correr o risco. É quando eu olho para uma situação e eu falo assim, cara, tem tudo para dar errado. A única forma de dar certo é Deus colocar a mão nesse negócio e mover naquilo que eu não posso mover.
Se você está tomando decisões, se você tem alvos na sua vida, se você tem caminhado, você pode olhar e falar assim, cara, eu consigo isso aqui com as minhas próprias forças. O meu talento, usando a estratégia certa aqui, isso aqui dá certo. Mesmo que Deus não abençoe e não faça um milagre, vai dar certo. Você pode estar caminhando com integridade, mas talvez você não esteja caminhando com fé. Agora, se é aquilo que você tem buscado, se é aquilo que você tem caminhado diante do Senhor, se as decisões, se você está expondo a sua vida e o seu coração em coisas, em áreas que você fala assim, cara, isso aqui não tem como dar certo só com as minhas forças. Eu dependo de uma ação sobrenatural do Senhor. Isso é uma boa métrica para você saber que, de fato, você tem caminhado com fé e você tem decidido elevar o nível das suas batalhas. Algo que eu acho interessante é que teve um homem que literalmente correu contra cavalos. Quem sabe quem é? Teve um homem de Deus que ele literalmente venceu, correu mais rápido que cavalos. Alguém sabe quem é? Primeiro livro dos Reis, 18:46. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Cara, Elias foi um homem. Acabe já tinha saído com a sua carruagem, mas está escrito, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, né, como se ele tivesse amarrado ali a sua capa, e ele correu, e ele passou Acabe com os seus cavalos. Por que ele correu? Elias viveu desgaste na sua vida? Viveu desgastes. Deus teve que buscar lá na caverna. Elias viveu um grande esgotamento na sua vida. Mas ele também se levantou. Ele também caminhou com fé. Ele viu uma nuvem e ele falou assim, olha, esse é o sinal que vai chover. E a mão do Senhor foi sobre a vida dele, para que ele pudesse vencer e chegar numa corrida que, humanamente falando, era impossível. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar hoje por você, para que você aplique aquilo que a gente conversou hoje à sua realidade. Que pode ser no trabalho essas guerras, pode ser questões de saúde, questões financeiras. Talvez sejam pessoas específicas. E, gente, não se engane. Às vezes isso acontece dentro de casa. Às vezes essas batalhas com pessoas, esse desgaste, acontece no casamento. Talvez você que está aqui, que é casado, esteja desgastado e cansado. Não é por causa do trabalho, não é por causa da igreja. É porque está vivendo guerras dentro do lar. Às vezes tem um problema, uma situação, um desafio dentro de casa. E nós muitas vezes como marido, né? E as mulheres também como esposas, às vezes estamos um atacando o outro. Ao invés de olharmos para a situação, orarmos, elevarmos o nível da nossa batalha, ao invés de tentarmos falar, buscar a nossa razão, cara, orar mais, jejuar mais, vencer no ordinário, para que Deus faça o sobrenatural. Isso é elevar o nível das nossas batalhas. Mas estamos tentando ter razão, estamos desgastando uns aos outros, estamos perdendo a alegria e a paz da nossa própria casa, porque estamos lutando as nossas guerras de maneira errada. O Senhor quer nos ensinar nessa noite a vencermos as nossas batalhas de maneira certa, não lutando contra homens, obedecendo no ordinário e elevando o nível dessa batalha para os campos sobrenaturais,
para uma caminhada de fé, com o foco certo, com o discernimento certo e com o coração obediente a Ele, entendendo que a nossa luta não é contra homens e que Deus, e só Deus, quando a mão dEle vem sobre nós, Ele pode nos fazer correr muito mais rápido do que cavalos e vencer a guerra, os desafios e as lutas que vêm contra nós. Então, se você tem vencido, se você tem enfrentado, aliás, batalhas, e você quer orar nessa noite, sai do seu lugar, vem para o altar. Vamos orar juntos aqui para que Deus renove as suas forças, para que você leve também essa palavra. Talvez você conheça alguém que está enfrentando lutas. Confiar no Senhor, desenvolvermos uma caminhada de fé, sermos renovados diante das lutas que nós estamos enfrentando. Isso também é evangelho. Isso também faz parte da nossa caminhada de fé, porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele é bom conosco, e Deus, Ele quer nos ver fortes para enfrentar as nossas guerras. Então se coloque diante do Senhor. Começa a dar nome agora para essa batalha. Começa a dar nome agora para os desafios que você está vivendo. Nós vamos adorar ao Senhor, mas nesse tempo, eu quero que você de joelhos coloque a sua vida e seu coração diante do Senhor. E se a sua luta tem sido com pessoas, você vai orar agora por pessoas. Você vai orar por essas pessoas. Talvez tenha alguém que está te perseguindo. Talvez tenha alguém que você persiga. Talvez tenha alguém que você tenha inveja, que você olha e você se sente incomodado, essa pessoa te deixa desconfortável, porque ela é muito boa no que ela faz, porque ela tem crescido. Pessoas que te deixam à sua volta, te deixam inseguro, por causa daquilo que elas têm. Coloque seu coração diante do Senhor, peça perdão. Deus, Ele tem o melhor para você. Que você possa ficar satisfeito diante daquilo que Deus te deu, diante dos lugares que Ele quer te levar, diante da caminhada, da vocação que Ele te deu. Se alegre no Senhor, em nome de Jesus, que Ele te dê um coração grato a Ele, que não importa o que as pessoas à sua volta estão vivendo, você vai viver para Ele. Que o Senhor te ajude também, em nome de Jesus, a vencer as batalhas do ordinário. O que está mais difícil? Ore diante do Senhor. E que Ele te ajude também a vencer as suas batalhas com as armas certas. A orar mais, a jejuar mais. E a dar passos de fé, entendendo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos adorar ao Senhor. E depois nós vamos orar mais uma vez. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, nós vamos correr contra cavalos e vamos avançar, Deus. Nós vamos correr em matagais, em lugares, ó Pai, que precisaremos caminhar com fé, em lugares que não teremos controle, em lugares que não vamos determinar o ritmo, mas nós vamos avançar em nome de Jesus. Senhor, hoje nós oramos por cada um aqui nesse lugar que está cansado. E em nome de Jesus, hoje, as guerras que o Senhor não tem para os seus filhos se cessam. Em nome de Jesus. E eles serão renovados pelo Senhor com fé para viver as guerras que o Senhor tem. E eles irão prevalecer. Renova a fé, Deus. Renova o ânimo dos teus filhos, renova no coração deles a convicção que o Senhor é com eles. Assim como Jeremias em um dia se encontrava cansado diante do Senhor, ó Deus, por causa das suas lutas, mas o Senhor o levantou, mas ele foi um profeta, mas ele foi uma voz do Senhor. Viveu coisas ainda mais difíceis no futuro, mas não desistiu do chamado. Assim será sobre a vida dos teus filhos. Eles vão avançar, ó Deus. Eles vão avançar porque os olhos deles estão no Senhor, não estão em homens, não estão em situação da terra, mas estão com olhares em Ti, olhando para a eternidade, Deus.
que é o lugar que o Senhor tem para nós. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, faça a tua obra, haja com milagre na vida daqueles que estão aqui, ó Deus, e tem uma causa impossível. Haja com restauração na família, haja com cura, ó Pai, em enfermidades. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor haja com provisão na vida financeira. Capacita os teus filhos, Deus, com sabedoria, com graça, com discernimento, mas que eles vivam o sobrenatural do Senhor. Assim nós declaramos, assim nós concordamos, assim nós ligamos na terra, Deus, crendo com fé que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o teu poder que opera em nós. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Então vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto, e fique atento então às nossas próximas programações. Pai, nós oramos ao Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, por tudo aquilo que nós temos à frente, a SDA, o culto que estaremos também reunidos aqui no domingo, junto com toda a igreja. Que o Senhor nos oriente, nos capacite, nos guie, para que não fiquemos de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós oramos, ó Deus, para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós e sobre toda a tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Então que Deus te abençoe, que você vá na paz, e amanhã também, domingo, estaremos aqui novamente em nome de Jesus.